Samuel Lino chega no Rio de Janeiro e deve ser anunciado como o mais novo reforço do Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Além de Samuel Lino, que chegou hoje, amanhã Jorge Carrascal é aguardado para exames médicos. Além dos dois, Gabriel Jesus, vem ou não para o nosso Mengão. Essas e outras notícias iremos acompanhar agora em nosso canal. Bom, o Flamengo joga na quinta contra o Atlético Mineiro e o Samuel Lino chegou hoje no Rio. Vamos falar com o Richard Souza, então, para trazer mais informações sobre os reforços do Flamengo. Seja bem-vindo, Richard. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, Mari, tô com o celular em mãos aqui porque já são um pouco mais de 3 horas de atraso para a chegada do Samuel Lino, viu? Tá sendo aguardado no aeroporto do Galeão para fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo até 2029. Atacante, 25 anos, estava no Atlético de Madrid da Espanha. A contratação mais cara da história do Flamengo custou 143 milhões de reais. Ele volta, né? Já que passou aqui pela base rubro-negra entre 2017 e 2018. Amanhã, chegada prevista de Jorge Carrascal, meia colombiano de 27 anos, que estava no Dínamo de Moscou da Rússia. Também vai assinar por 4 temporadas. É uma negociação que já estava resolvida há mais ou menos 10 dias, mas havia algumas pendências, mas agora tudo solucionado, viu, Mari? E logo mais, aqui no CT Ninho do Urubu, a apresentação do lateral direito Emerson Royal, que já está inscrito na CBF. Agora é pouco provável que ele jogue contra o Galo na quinta-feira. Mari. O Vene Casagrande já chegou no Rio de Janeiro, mais uma contratação do Flamengo. É o Samuel Lino, desembarcou hoje pela manhã no Galeão. Mais uma vez a gente agradece as imagens que foram feitas pela BTB Esporte, fazendo um belíssimo trabalho em cobertura esportiva. A BTB está em todos os lances. Obrigada aí pra galera que trabalha ponta firme. Vene Casagrande, chegou, hein? O homem chegou. Ih, peraí. Pra esse Flamengo. Não é o homem. Tem uma Pra esse música. Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, esse Flamengo é bom. Ninguém segura esse Flamengo. Isso é Ninguém DJ segura Careca. esse Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, esse Flamengo é... Ô, Pedrosa, pergunta pra mim, qual é o time... pergunta pra ele. DJ Careca, qual o seu time? Pergunta. DJ Careca, você que comanda a nossa parte de som aqui do programa, pra qual time você torce? Ah, Pra esse SBT... Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, Eu o meio de pensei que ele ia campo é meter a bom, nossa o trilha pra atacante dizer que era é bom, SBT esse Flamengo é Esporte e o time dele. Ah, tá. Mas não esconde não, pô. Ele é Mengo. Nós somos- futebol carioca. Nós somos o segundo time dele. É, o primeiro quem Primeiro. é? Quem é, Vene? É o Mengão malvadão. Ô, Vene Casagrande, fala desse jogador aí que chegou. Deu Vamos tudo lá, certo. não é um Ah. jogador comum, né? Ele tá chegando com status de ser a maior contratação da história do Flamengo. Quando eu falo maior, é questão de valores. Porque ele vai custar nada mais, nada menos que 22 milhões de euros de maneira fixa e podendo render mais 2 milhões em bonificações em metas previstas em contrato. Ou seja, uma operação que pode chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E eu acho que é um jogador extremamente interessante. Vejo muita gente normalizando a chegada desse atleta, mas é um jogador que com certeza vai ajudar demais o Felipe Luiz, sobretudo pelo que ele deseja no extremo esquerdo, ou seja, a ponta esquerda, que é uma posição hoje que ele não tem tantos jogadores. Na verdade, até tem muitos jogadores à disposição, mas esses jogadores não estão rendendo. Michael, Everton Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, por exemplo, não é mais aquele jogador que a gente conheceu em outros momentos. E ele faz uma função tática extremamente importante, ele pode jogar de ala também, dependendo da estratégia do Felipe Luiz que ele possa adotar, obviamente analisando o adversário. Então, sim, é uma contratação que eu acho que vale demais. Repito, muita gente está criticando pelos valores, mas é um jogador jovem, tem saúde, ele não sofre lesão. A lesão mais grave que ele teve foi em 2023, ainda no Atlético de Madrid, que foi um problema no joelho, mas foi um tratamento conservador. Então isso vai ajudar demais, eu acho que ele chega aí com uma boa avaliação, não só da diretoria, mas também pelo técnico Felipe Luiz. Sabe quantos anos ele tem, Vene? 26. 26 anos. Lucas Pedrosa, vale esse valor? Vamos lembrar que ele tá aí sendo ao lado do Danilo, a maior contratação feita aqui no nosso futebol carioca, né? Na história, né? Sim. Os mesmos 22 milhões, não é isso? 22 isso, fixo. o mesmo valor do Danilo, do Botafogo. E aí a gente estava fazendo de um top, não sei se 5, mas 10 com certeza do Brasil. Eu acho que top 5 sim, tá? Eu acho que tem aí o Vitor Roque,
Acho que tem o Almada um pouquinho abaixo, o Almada depois, abaixo. Enfim, mas ele tá aí numa das maiores contratações. O Almada tá abaixo do Danilo. Abaixo do Danilo, então ele porque tá... o Almada foi 20 milhões de dólares na ocasião. Isso, exatamente. E aí, ô Lucas Pedrosa, fala comigo, você acha que vale esse valor para esse jogador? Olha, Fernanda, eu sempre falo o seguinte, jogador caro é aquele que não entrega. Então, assim, o Luiz Henrique chegou aqui no Botafogo. Ele simplesmente conseguiu fazer a maior temporada da história do Botafogo, conseguindo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Luiz Henrique foi caro? É lógico que não, o Luiz Henrique foi barato até, se você for comparar o desempenho que ele teve em campo. Eu acho que o Samuel Lino joga tanto quanto o Luiz Henrique? Acho que não. Mas eu vou repetir aqui novamente, gente. O Samuel Lino, ele chega numa equipe, não é para ser solução de nada. Ele chega para jogar em uma equipe que já é extremamente forte. É um ponta que veio do Atlético de Madrid, ou seja, ele estava na primeira prateleira da Europa. A gente fala sempre aqui sobre a supervalorização que o futebol está tendo. Então, ele vale ou não vale? Eu acho que esse é um valor ok para um jogador de 26 anos, que estava no Atlético de Madrid, uma das maiores equipes da Espanha e também do mundo, e que o Flamengo foi lá fazer o investimento. Ele é um cara que vai acabar com o futebol brasileiro? Eu não acredito nisso, sinceramente. Não acho que ele é um cracaço de bola, mas ele é um jogador que, dentro do aspecto que o Flamengo pede, que é um ponto esquerda e que é uma posição, entre aspas, muito entre aspas, carente nesse time do Flamengo, eu acho que ele pode ser um jogador crucial para o Flamengo conquistar os títulos que precisa. Ele não vai ser o grande craque, ele vai ser uma peça da engrenagem e é uma peça muito positiva. Veneil Carrascal, agora deu certo, já acertou com o Flamengo. Enfim, a última novela. Maria do Bairro. Último capítulo da novela, acabou. Ah. Eu nem considero novela, né? A gente pode chamar de série, tipo Lost, aquela que não acabava nunca. Quantos meses? Pô, eu acho que essa daí foi a negociação mais demorada que eu acompanhei como jornalista. Dá um Venê. Acho que foi, cara, porque essa daí rendeu mais de 2 meses, Fernanda. Isso aí começou bem antes da Copa do Mundo de Clubes. Não teve alguém que foi mais? Então, o Vitinho, na ocasião, em 2018, demorou muito também. Muito. Mas não demorou tanto quanto a do Carrascal. A do Carrascal demorou demais. Mas, enfim, chegou o último capítulo, ele já se despediu dos companheiros do Dinamo de Moscou, embarca nessa noite lá na Rússia, e aí ele vai sair de Dubai, vindo direto aqui para o Rio de Janeiro, desembarca nessa manhã de quarta-feira, e aí vai se apresentar, enfim, ao técnico Felipe Luiz, e é um jogador que está custando alto. Ele não está custando barato não, 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Então esse jogador chega com uma expectativa muito grande em relação ao torcedor rubro-negro, porque a forma como o Flamengo buscou a contratação dele, um esforço absurdo de tempo e também financeiramente falando, cria uma expectativa muito alta. E ele vai chegar para brigar por uma vaga com nada mais, nada menos que a Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do meio de campo do Flamengo. Eu espero que dê certo a contratação. Futebol ele tem, ele já mostrou isso, a seleção de jogador da seleção colombiana, ou seja, tem potencial. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Eu acho que pro conceito do torcedor, não é o torcedor que se apega à efetividade, de números e tudo mais. Pro conceito de quem eu mais gosto de ver jogar, o Carrascal ele é mais craque do que o Samuel Lino. Consegue entender o que eu quero dizer? Tecnicamente, mais vistoso. Ele é mais brilhante do que o Samuel Lino. Eu vou dizer, mais popular, talvez. Mas taticamente, eu acho que o Samuel... Aí é outro ponto. Taticamente, eu acho que o Samuel Lino, nesse pacotão, eu acho que vai ser o principal jogador pro Felipe Luiz. Ele é muito efetivo. Assim. Mas é porque a gente hoje tem o futebol oculto, né? O cara que gera muito jogo, às vezes senta a tocar na bola. E às vezes isso, ele não é tão popular quanto o cara que joga a bola dentro da rede, quanto o cara que... Tanto é que o Samuel Lino ele não tem muitos gols na carreira. Então, é isso. O Flamengo reassumiu a liderança. Já teve gracinha de ver ontem aqui, não foi? Pois é. O sorriso frouxo. A caixa que vale 300 milhões de reais. Muito bem. Com destaque pra zaga do Flamengo. A gente preparou uma reportagem sobre os números da defesa do Flamengo e na volta a gente comenta a chegada dos novos jogadores. Rodou. A semana do líder do Brasileirão começou com cara nova no Ninho do Urubu. O novo jogador do time, Emerson Royal, já fez seu primeiro treino com a camisa rubro-negra. O lateral direito esteve no Maracanã no último domingo, onde teve o contato com a torcida. Mas agora se prepara para iniciar sua trajetória com o Flamengo. No time, mostrou que chegou com vontade de jogar. Personalidade, ele já tem. Porém, a missão será conquistar os torcedores e Felipe Luiz. Emerson chega para substituir Wesley, que deixou sua marca na equipe. O Flamengo divulgou os últimos momentos de Wesley no clube. Com mais de 100 partidas pelo time, o lateral direito marcou 4 gols, foi campeão carioca 2 vezes e da Copa do Brasil. Agora irá defender a Roma, mas o que construiu no Flamengo jamais será esquecido.
Espero voltar. Só volto se for pro Flamengo, já falo agora. Não tem outro time que eu vou sair da Europa para mim se não for o Flamengo. E muito feliz por tudo que eu construí aqui e que minha carreira possa ser igual ou melhor do que foi aqui lá fora. No último final de semana, o rubro-negro assumiu a liderança do Brasileirão. E o grande destaque para o time voltar ao primeiro lugar veio da defesa, que não apenas tem feito seu papel fechando o gol, como também ajudando a equipe no ataque. Até agora, os defensores rubro-negros marcaram 26,6% dos gols da competição e garantiram 7 pontos, sendo decisivos em 3 jogos. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo juntos têm 10 gols esse ano. Além disso, eles formam uma defesa sólida e alcançaram um feito histórico no Brasileirão. Desde 2003, esta é a primeira vez que um clube fica 8 jogos sem levar gol como mandante. Esse ano, o time sofreu apenas 25 gols em 44 jogos. No Brasileirão, em 16 jogos, apenas 6 vezes foi vazado. Uma defesa que está incomodando os adversários. Essa semana, o Flamengo tem a missão de enfrentar o Atlético Mineiro novamente, só que pela Copa do Brasil. E uma coisa os rivais já sabem, que é difícil fazer gol no rubro-negro. E agora, ainda podem contar com o brilho dos defensores atacantes. Tudo bem, Vene Casagrande, tá feliz com a sua defesa, Vene? Não só com a defesa, né? Pelo belo trabalho do Felipe Luiz, e é algo que ele sempre buscou, né? O equilíbrio na equipe. E de fato ele está encontrando o equilíbrio. E a gente precisa mencionar o seguinte: ele está substituindo um treinador no Flamengo que era o Tite. O Tite era conhecido como montar boas defesas, que era um time que tomava poucos gols. Mas isso não aconteceu com o Tite e acontece agora com o Felipe Luiz. E o que aconteceu com o Tite? Quando ele perdeu o Pedro, ele ficou sem o poder dele ofensivo. O Felipe Luiz totalmente inverso. Ele não teve o Pedro durante muito tempo e conseguiu tirar proveito da situação, conseguiu fazer o Flamengo jogar bem, mesmo sem seu principal centroavante. Então, acho que o Felipe Luiz hoje ele consegue aquilo que ele sempre buscou, o tal equilíbrio. E eu acho que a maior arma do Flamengo nessa temporada, de fato, é o setor defensivo. É um time que é muito pouco vazado, é muito difícil você fazer gol no Flamengo. E, além disso, ainda tem uns jogadores que estão vivendo uma fase artilheira. Se a gente juntar os 3 zagueiros, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, eles somam 10 gols na temporada, é mais de 10% dos gols do Flamengo no ano. Isso vale muito, então acho que assim, é graças a um baita trabalho do Felipe Luiz, ele está fazendo um excelente trabalho. Estamos falando de um treinador que está quase um ano no comando do Flamengo e apenas 5 derrotas. Isso precisa ser ressaltado. E um baita trabalho também, Lucas Pedrosa, dos seus treinamentos de bola parada. Que quando a gente fala desses caras sendo goleadores, marcando 10% de todos os gols do Flamengo, a gente está falando de um momento de um escanteio, ou de um momento de uma falta, de um momento em que eles vão até a grande área do adversário para tentar se aventurar e fazer um gol, né, Lucas Pedrosa? E eu gostei muito da imagem do Felipe Luiz quando ele vai comemorar com o Rodrigo Caio. Eu achei muito maneira, porque é logicamente um reconhecimento de um trabalho muito bem feito da comissão. Os batedores também, se os batedores não forem bons, você não consegue ter uma bola aérea decente. Se eu não me engano, foi o Luiz Araújo que bateu o escanteio. É um ótimo batedor. Ele bate na direita, ele bate na esquerda, ele bate falta também, porque pega bem na bola. Então não é só quem faz o gol, mas também quem bate, e obviamente isso faz muita diferença para pegar a defesa adversária desprevenida. Então, como a gente falou aqui, cara, essa polêmica de, poxa, caramba, tá fazendo gol de bola parada, isso é ótimo. Isso é mais uma vertente do jogo, isso é mais uma característica que o Flamengo tá conseguindo implantar nesse Campeonato Brasileiro. Tem o campeonato como prioridade e, sem dúvida alguma, daqui pra frente, o Flamengo ainda vai precisar de mais bolas paradas, porque vai encontrar jogos difíceis, como foi contra o Atlético Mineiro, e vai precisar somar pontos. No Campeonato Brasileiro, chega um determinado momento que jogar bem, ainda mais pro Flamengo, é sempre importante. Jogar bem te deixa mais perto da vitória, mas vencer é até mais importante. Ô, Veneja, fala. Inclusive, 2 jogadores que estão sendo contratados nessa janela, esses 2 jogadores têm isso como virtude. O Emerson Royal, a bola aérea, e o Saúl também, o meio espanhol. O próprio Felipe Luiz mencionou essa característica desse jogador que ele conhece desde os tempos de Atlético de Madrid. Então a tendência é ainda melhorar mais a bola aérea do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo inicia a temporada de 2025 com um projeto ousado e altamente ambicioso: consolidar-se como potência máxima do futebol sul-americano e, por que não, mundial. Sob a liderança do técnico Felipe Luiz, ex-jogador histórico do clube e agora comandante de um dos elencos mais valiosos do continente, o rubro-negro vem agitando o mercado da bola com movimentações firmes e estratégicas, que colocam o clube carioca em evidência global.
Com finanças sólidas, estrutura administrativa profissionalizada e uma base de torcedores que ultrapassa a casa dos 40 milhões, o Flamengo demonstra que está longe de se contentar com a grandeza histórica. A busca é constante, títulos, protagonismo internacional e um estilo de futebol dominante. A atual janela de transferências é um reflexo direto dessa postura, marcada pela contratação de nomes de peso e pela clara intenção de montar um elenco estrelado, competitivo em todas as frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e até no Mundial de Clubes. As primeiras movimentações do mercado já indicavam o tamanho da ambição rubro-negra. A chegada do experiente meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, com passagem destacada pelo Atlético de Madrid e seleção espanhola, causou alvoroço entre os torcedores e chamou a atenção até mesmo da imprensa europeia. A contratação foi vista como uma jogada de mestre, trazendo liderança, técnica e experiência internacional ao meio-campo do clube. Em seguida, o Flamengo surpreendeu ao anunciar o retorno ao futebol brasileiro do lateral direito Emerson Royal, ex-Tottenham e Barcelona. Com apenas 26 anos e ainda em pleno auge físico e técnico, o defensor chega para ser titular imediato e trazer mais consistência ao sistema defensivo rubro-negro. O investimento foi de aproximadamente 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, na cotação atual, valor significativo para a posição, mas compatível com o potencial do atleta. E as investidas não pararam por aí. O clube está prestes a oficializar a contratação mais cara de sua história, o atacante Samuel Lino, que já desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, para realizar exames médicos antes de assinar contrato com o clube. Aos 25 anos, o jogador vem se destacando na Europa e chega ao Flamengo com status de estrela. Samuel Lino é um nome que desperta entusiasmo imediato. Com passagens por clubes como Gil Vicente Porto, Valência Espanha e Atlético de Madrid, o atacante brasileiro é conhecido por sua explosão física, dribles incensivos e inteligência tática. Ele se destacou por sua versatilidade, pode atuar pelas duas pontas ou até mesmo mais centralizado, função que o técnico Filipe Luís pode explorar de forma estratégica. Para contar com o futebol do atacante, o Flamengo desembolsou 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais na cotação atual, com possibilidade de pagamento de mais 2 milhões de euros adicionais por metas esportivas alcançadas. O investimento total, que pode ultrapassar os 155 milhões, o torna um reforço mais caro da história do clube, superando o valor pago pelo argentino Carlos Alcaraz em 2024. O contrato firmado será válido por 4 temporadas, até meados de 2029, demonstrando a aposta de longo prazo da diretoria rubro-negra. O acordo oferece estabilidade ao jogador e permite que ele se integre ao projeto esportivo do clube com tranquilidade. Lino deve disputar a posição com jogadores como Cebolinha e Michael, e com seu talento, muito bem pode se consolidar como titular absoluto. Samuel Lino não chega apenas como um reforço de nome. Seu estilo de jogo é perfeitamente compatível com o que Filipe Luís parece buscar para o Flamengo: intensidade, verticalidade e mobilidade no setor ofensivo. Taticamente, o atacante pode atuar como ponta em um 4-3-3, mas também pode ser peça-chave em esquemas mais flexíveis, como 3-4-3 ou 4-2-3-1, jogando por dentro ou aberto. Sua experiência no futebol espanhol, especialmente sob o comando do Diego Simeone no Atlético de Madrid, o ajudou a desenvolver um senso tático apurado, sobretudo na recomposição defensiva e num jogo sem a bola, características valorizadas pelo atual treinador do Flamengo, que já demonstrou exigência nesse aspecto em suas entrevistas. Além disso, Lino chega com a missão de ser decisivo nos grandes jogos. Sua velocidade e leitura de espaços são trunfos importantes contra defesas postadas, fator crucial nos jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil, onde o poder de desequilíbrio individual costuma ser um diferencial. Enquanto as atenções se voltam para os recém-chegados, o Flamengo também comemora a volta de um reforço caseiro, o lateral esquerdo Alex Sandro, que está próximo de retornar após lesão muscular sofrida no início de julho em partida contra o São Paulo. Recuperado, o jogador participou normalmente do treino nesta segunda-feira, 28/7, e deve ser relacionado para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no dia 31. Com vasta experiência na Europa, passagens pela Juventus e seleção brasileira, Alex Sandro traz solidez defensiva e qualidade no apoio, sendo peça-chave na engrenagem do time. Sua ausência nos últimos 4 jogos, contra Santos, Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro, foi bastante sentida, e seu retorno é visto como um grande reforço em meio à maratona de partidas. A capacidade de atuar também como zagueiro em uma linha de 3 defensores é outro trunfo tático importante, ampliando as opções de Filipe Luís na hora de montar o time. Outro nome que vem empolgando a torcida é o de Emerson Royal, que já teve sua primeira aparição com o manto sagrado, mesmo que ainda sem estreia oficial. O jogador foi aclamado pela torcida durante a vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Sua contratação foi destaque inclusive na imprensa europeia. O jornal espanhol diário AS descreveu a ida de Emerson ao Flamengo como um movimento de peso, citando o alto nível das contratações do clube. A publicação ressaltou que o jogador escolheu o projeto do Flamengo mesmo diante do interesse de clubes como Milan, Itália, e Besiktas, Turquia. Com 25 anos e um currículo que inclui La Liga e Premier League, Emerson deve assumir a titularidade na lateral direita, trazendo consistência defensiva e apoio de qualidade ao ataque. Sua adaptação rápida será fundamental para manter o equilíbrio da equipe em todas as competições.
Se no campo o elenco se fortalece, fora dele o Flamengo também precisou enfrentar turbulências. Uma das mais recentes envolveu o meia Nico de la Cruz, que foi alvo de polêmica após declarações do então chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco. Segundo o médico, o jogador uruguai sofreria de lesões crônicas nos joelhos, o que gerou desconforto interno e revolta na torcida. O episódio culminou com a demissão de Runco e a liberação de De La Cruz vai passar o fim de semana no Uruguai com a família. Nas redes sociais, o jogador recebeu apoio massivo de torcedores e também de ex-clubes como o Liverpool Uruguai, que publicou mensagens de solidariedade ao meia. A união do elenco ficou evidente, com colegas como Georgiana de Arrascaeta, Matias Vinha e Léo Hort manifestando publicamente apoio ao uruguaio. A resposta do grupo foi firme, mostrando que o Flamengo, apesar das polêmicas, mantém coesão e espírito de grupo, ingredientes fundamentais para a conquista de títulos. Apesar do episódio, De La Cruz continua sendo peça essencial na engrenagem rubro-negra. Sua visão de jogo, intensidade na marcação e precisão nos passes são diferenciais no meio-campo, principalmente nos jogos mais exigentes. A expectativa é que ele siga entre os titulares, formando dupla de criação com Arrascaeta ou Saúl Ñíguez. Mais do que contratações de impacto, o Flamengo está implementando um projeto sólido, com pilares bem definidos, modernização da estrutura, fortalecimento das categorias de base, internacionalização da marca e excelência dentro e fora de campo. A temporada de 2025 representa um divisor de águas. Com o elenco reforçado, comando técnico jovem e promissor, além de uma diretoria focada em resultados, o clube traça metas ambiciosas. Vencer o Brasileirão, voltar à final da Libertadores e disputar o título do Mundial de Clubes da FIFA, que deve ter novo formato a partir de 2025. A torcida, o combustível da máquina rubro-negra. Por trás de toda essa estrutura está a força da nação rubro-negra. A torcida do Flamengo é um diferencial em qualquer competição, lotando estádios, dominando redes sociais e impulsionando o clube nas bilheterias. A massa flamenguista é parte fundamental do sucesso recente do clube. Com os reforços, o Maracanã promete ser palco de festas ainda maiores em 2025. A torcida está empolgada, acreditando que o clube vive um novo ciclo de conquistas, talvez o mais promissor da história. O Flamengo não esconde sua ambição. O clube quer mais do que vitórias, quer marcar época. Com contratações impactantes como Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino, somadas à recuperação de peças importantes como Alexandro e a união do elenco em torno de Nico de la Cruz, o rubro-negro mostra que está preparado para enfrentar qualquer desafio. O ano de 2025 promete ser inesquecível. Se os planos se concretizarem, o Flamengo pode não só conquistar títulos, mas também reforçar sua posição como uma das maiores potências do futebol mundial.